Esse homem viu criaturas estranhas no lago mais profundo do mundo. Olá, pessoal! Em meados da década de 1980, uma série de acontecimentos extraordinários sacudiu os bastidores da Marinha Soviética em uma das regiões mais misteriosas e isoladas da Terra, o Lago Baikal, na Sibéria. Este lago não é apenas o mais profundo do mundo, com mais de 1.600 metros em alguns pontos, mas também um dos mais antigos e ricos em biodiversidade. Suas águas geladas, que abrigam aproximadamente 20% da água doce não congelada do planeta, são cercadas de lendas locais que há séculos falam de presenças estranhas nas profundezas. Mas foi nesse período específico que um caso extremamente sigiloso despertou a atenção de militares e estudiosos. Tudo começou com um treinamento rotineiro de uma divisão de elite de mergulhadores militares que jamais poderiam imaginar o que encontrariam sob aquelas águas frias. A operação aconteceu na costa leste do Lago Baikal, onde 7 mergulhadores altamente capacitados realizaram simulações de reconhecimento em profundidades entre 50 e 70 metros, margens consideradas seguras para atividades de treinamento. Eles usavam trajes pressurizados de última geração, tanques de oxigênio e todos os instrumentos militares adequados à exploração subaquática em ambientes extremos. O silêncio submerso era quebrado apenas pela respiração rítmica dos mergulhadores e pelos sons abafados das comunicações via rádio. Durante uma descida controlada, no entanto, algo fugiu completamente do esperado. À margem do campo de visão, uma figura distinta apareceu, imóvel, mas nitidamente observando a equipe. A primeira impressão foi de que poderia se tratar de outro mergulhador, talvez um civil intruso operando ilegalmente. Mas essa hipótese foi rapidamente descartada. A criatura, claramente visível a cerca de 15 metros de distância, tinha uma altura incomum, algo em torno de 3 metros, e um corpo alongado, quase translúcido, com uma tonalidade prateada que refletia os feixes de luz artificial projetados pelos militares. Seus olhos eram enormes e escuros, fixos, transmitindo uma presença consciente e atenta. Nenhum equipamento de respiração era visível, e o modo como se deslocava sob a água era fluido demais, como se a própria física ao redor dela fosse diferente. A criatura não se mostrou hostil, mas sua simples presença desencadeou uma série de sinais de alerta entre os mergulhadores. Ao emergirem e retornarem à base, os mergulhadores relataram o que haviam presenciado. O comando da operação não hesitou. Determinou uma nova incursão com o objetivo claro de investigar e, se possível, capturar ou documentar de forma objetiva aquele ser. A cúpula militar acreditava estar diante de uma oportunidade singular, talvez científica, talvez estratégica, e não pretendia desperdiçá-la. Para isso, reforçaram a equipe com mais 3 homens, totalizando 10 mergulhadores experientes, agora divididos em 2 grupos distintos. Um equipado com sensores e câmeras de alta profundidade, o outro com instrumentos de contenção, incluindo redes militares e dispositivos de choque de baixa intensidade projetados para imobilizações subaquáticas. Na nova descida, o silêncio que tomava conta das águas do Baikal foi novamente interrompido pelos sistemas de comunicação entre os mergulhadores, que desciam em formação e com extrema cautela. Não demorou até que os seres voltassem a aparecer. Desta vez, eram 3 figuras, todas com as mesmas características físicas: altura incomum, corpo esguio, coloração metálica e ausência total de qualquer aparato artificial. Diferente da primeira ocasião, as criaturas não surgiram de forma inesperada. Pareciam estar esperando a chegada dos humanos. Mantinham uma movimentação sincronizada, silenciosa, como se compreendessem perfeitamente o ambiente e a situação que se desenrolava à sua frente. A tensão entre os mergulhadores aumentava a cada minuto, enquanto os comandos eram transmitidos com voz firme, mas perceptivelmente apreensiva. Em determinado momento, os aparelhos de comunicação começaram a sofrer interferências. Sons distorcidos, chiados intermitentes e falhas na transmissão dificultavam o contato entre os 2 grupos de mergulhadores.
Um dos homens, identificado posteriormente como Sargento Anatoly, foi o primeiro a relatar uma experiência completamente fora do protocolo. Em meio ao mergulho, paralisou e começou a respirar de forma irregular, como se estivesse em pânico. Depois, relataria que havia escutado uma voz interna, uma espécie de pensamento que não era seu, ordenando para que eles deixassem aquele lugar. A princípio, essa afirmação foi tratada com ceticismo, mas logo 2 outros membros da equipe relataram sensações semelhantes, como se pensamentos intrusivos e emoções que não lhes pertenciam invadissem suas consciências. Mesmo diante desses sinais estranhos e potencialmente perigosos, a ordem do Comando Central foi clara. A missão deveria prosseguir. O grupo encarregado dos equipamentos de contenção se posicionou para lançar as redes em direção a uma das criaturas, que permanecia imóvel, aparentemente analisando cada movimento dos mergulhadores. O momento da tentativa marcou o início de um evento que nenhum deles jamais conseguiria explicar. Assim que a rede foi lançada, uma espécie de explosão silenciosa tomou conta do ambiente. Não houve som, mas a água pareceu se comprimir e expandir num único segundo. Uma onda de pressão invisível, poderosa e incontrolável, se espalhou em todas as direções, atingindo cada membro da equipe com uma força brutal. Os corpos dos mergulhadores foram arremessados para trás, como se tivessem sido empurrados por uma força invisível e repulsiva. A formação foi desfeita instantaneamente. Alguns bateram contra rochas submersas, outros simplesmente giraram descontroladamente sob a água escura. A sensação, descrita posteriormente por sobreviventes, era de estar no epicentro de uma explosão que não produzia ruído, apenas deslocava a massa com violência avassaladora. A confusão dominou a operação. 3 mergulhadores, em estado de desespero absoluto, tomaram uma decisão fatal. Iniciaram uma subida rápida em direção à superfície, ignorando completamente os protocolos de descompressão obrigatória. Essa decisão selou o destino dos 3. Ao atingirem a superfície, os efeitos da subida descontrolada começaram a se manifestar imediatamente. 2 deles, já inconscientes no momento da retirada da água, morreram poucos minutos depois, ainda no convés do barco de resgate. Os médicos presentes nada puderam fazer. O 3º mergulhador foi encontrado em coma profundo, com sinais claros de embolia gasosa e danos cerebrais severos. Ele foi transportado às pressas para uma instalação militar, mas nunca mais retomou a consciência. O impacto dessas perdas atingiu não apenas os sobreviventes, mas todo o alto escalão responsável pela missão, que precisou lidar com as consequências práticas e o mistério que agora envolvia a operação no Lago Baikal. Os outros 7 mergulhadores conseguiram retornar à superfície com o apoio da embarcação de resgate, mas o estado físico e emocional de todos era alarmante. Muitos apresentavam lesões internas, tontura intensa, perda de orientação espacial e sinais evidentes de trauma. Foram imediatamente encaminhados para uma instalação militar próxima, onde foram isolados e colocados sob observação constante. Nenhuma comunicação com familiares ou colegas foi permitida. Durante os interrogatórios, conduzidos individualmente por oficiais da inteligência, surgiram relatos consistentes de lapsos de memória, sensações de perseguição e episódios de paranoia aguda. Um deles sequer conseguia manter contato visual, tremendo constantemente e murmurando palavras desconexas sobre olhos que atravessam a alma. Ao mesmo tempo em que os mergulhadores eram mantidos sob vigilância, iniciou-se uma investigação interna com o objetivo de compreender o que realmente havia ocorrido naquelas águas profundas. Os dispositivos de gravação das câmeras subaquáticas foram apreendidos e grande parte das imagens acabou desaparecendo sob a justificativa de falhas técnicas e magnetismo anômalo. Um relatório preliminar, classificado como confidencial, concluiu que os mergulhadores sofreram episódios alucinatórios induzidos por pressão elevada, privação sensorial e fadiga. No entanto, diversos especialistas da própria Marinha contestaram essa versão,
alegando que a equipe envolvida era experiente e altamente treinada para suportar condições extremas sem apresentar esse tipo de colapso psicológico coletivo. Com o passar dos meses, os efeitos do incidente continuaram se manifestando nos envolvidos. 3 dos sobreviventes desenvolveram distúrbios neurológicos graves, incluindo epilepsia de origem desconhecida e deterioração cognitiva progressiva. Um quarto mergulhador foi diagnosticado com esquizofrenia aguda, embora nunca tivesse apresentado qualquer sintoma antes da missão. Um quinto desapareceu após ser transferido para outra unidade militar na região de Irkutsk. Seu paradeiro jamais foi esclarecido oficialmente. As famílias dos envolvidos foram coagidas a assinar acordos de confidencialidade, sob pena de sanções legais e perda de benefícios militares. A partir daquele ponto, o caso passou a ser tratado como um segredo de Estado, inacessível até mesmo para setores internos da própria Marinha Soviética. Anos depois, já no fim da década de 1980, documentos desclassificados por canais não oficiais começaram a circular entre ex-integrantes das Forças Especiais. Um desses relatórios, atribuído a um coronel da reserva que atuava na inteligência naval, revelava que o caso do Lago Baikal não era isolado. Segundo ele, entre 1975 e 1987, pelo menos 15 avistamentos de criaturas semelhantes teriam sido registrados na mesma região, sempre em áreas onde a profundidade ultrapassava os 800 metros. Em todos os casos, os relatos apontavam para seres humanoides de coloração metálica, comportamento não agressivo, mas extremamente protetor de seu território. Em alguns desses encontros, tentativas de comunicação foram feitas utilizando sinais luminosos e movimentação de nado codificada. A resposta das criaturas era sempre a mesma: mantinham distância, mas nunca se retiravam completamente. Em uma dessas ocasiões, um dos operadores de sonar relatou que as criaturas pareciam acompanhar a embarcação durante horas, permanecendo a uma distância constante de 50 metros, mesmo enquanto a embarcação se movia. Outro relato mencionava a presença de estruturas artificiais no fundo do lago, visíveis apenas através de sondagens magnéticas, sugerindo a possibilidade de construções não humanas em regiões inalcançáveis pelos equipamentos convencionais da época. Durante o inverno rigoroso, quando o Lago Baikal congela quase completamente, o acesso a determinadas áreas tornou-se ainda mais restrito. Patrulhas armadas passaram a controlar rotas de pesquisadores civis e biólogos marinhos. Várias expedições independentes, organizadas por universidades da antiga União Soviética, tiveram suas permissões de mergulho negadas sem justificativa clara. Em off, alguns cientistas alegavam ter sido pressionados a abandonar projetos de pesquisa que incluíam análises das zonas abissais do lago. Os poucos que conseguiram mergulhar em áreas mais profundas relataram interferências magnéticas incomuns nos equipamentos, falhas inexplicáveis em bússolas digitais e sensações corporais desconcertantes, como desorientação súbita e pressão psicológica sem causa aparente. Com o colapso da União Soviética, no início da década de 1990, parte desses arquivos começou a vazar para o Ocidente. Jornais alternativos e revistas especializadas em fenômenos inexplicáveis divulgaram as primeiras versões públicas da história, baseando-se em entrevistas com ex-militares e familiares dos mergulhadores afetados. Muitos desses testemunhos, embora sem provas materiais conclusivas, apresentavam similaridades assustadoras entre si. A descrição física das criaturas, a forma como se comunicavam e os efeitos neurológicos provocados nos humanos que tentavam interagir com elas eram sempre coerentes, o que aumentava a credibilidade dos relatos entre pesquisadores independentes. Apesar da abertura parcial de informações, o governo russo contemporâneo continuou negando qualquer envolvimento oficial com seres não humanos no Lago Baikal. As zonas mais profundas permanecem sob vigilância esporádica, e o número de autorizações para exploração científica nessa região continua extremamente limitado. Até hoje,
Nenhum estudo de grande porte foi publicado sobre a ecologia abissal do Baikal por instituições russas, e muitos suspeitam que isso se deva a ordens superiores que visam manter o caso oculto. Ainda assim, relatos informais continuam a surgir, vindos de pescadores locais, turistas aventureiros e mergulhadores civis que afirmam ter visto formas estranhas nas águas mais profundas, figuras silenciosas que desaparecem no momento em que são notadas. A hipótese de que o Lago Baikal seja uma espécie de refúgio para formas de vida não humanas ganhou força entre alguns cientistas marginalizados que consideram a possibilidade de uma inteligência aquática paralela à humana, desenvolvida em completo isolamento. Segundo essa teoria, tais criaturas seriam nativas das profundezas do planeta e viveriam em harmonia com os ambientes extremos há milênios, sem necessidade de tecnologias visíveis ou estruturas como as que conhecemos. Essa ideia, por mais improvável que pareça, encontra paralelos em lendas ancestrais da região, que falam de espíritos das águas e guardiões do fundo. Hoje, mais do que nunca, essas histórias ganham novo significado diante dos acontecimentos encobertos pelas autoridades. O caso dos mergulhadores soviéticos no Lago Baikal continua sendo uma das ocorrências mais intrigantes e perturbadoras da história militar recente. Ele não apenas desafia a lógica convencional, como também levanta perguntas inquietantes sobre o que realmente se esconde nas partes mais inacessíveis do nosso planeta. Se seres como aqueles realmente existem e todas as evidências apontam nessa direção, o que mais poderia estar à espreita nas profundezas que ainda não exploramos? E o mais importante, por que aqueles que detêm o poder parecem tão determinados a impedir que o mundo saiba?